Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma noite, né? E como os irmãos sabem, já tem cerca de 3 meses que nós estamos usando, né, esta ferramenta, as mensagens gravadas no YouTube, para auxiliar os irmãos na palavra, na edificação do culto familiar, né? Nós não temos, infelizmente, como mensurar quem tem acompanhado, quem não tem. Nós não temos como ter esse feedback pela plataforma que utilizamos e da forma que utilizamos, mas eu creio, meus irmãos, que tem sido de fato uma bênção para a vida dos irmãos. Espero que o quanto antes nós possamos retornar às nossas atividades normais. Como os irmãos devem estar cientes, nós já estamos nos reunindo dominicalmente pelas manhãs, fazendo um culto dominical pelas manhãs. E à medida que o tempo passa, a ideia é que gradativamente nós possamos retomar as nossas atividades. Então, hoje nós vamos encerrar o capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipos, né, a carta aos Filipenses. E nós vamos ler do versículo 27 até o versículo de número 30. Hoje nós temos uma passagem bem breve, mas também muito rica. Filipenses, capítulo 1, de 27 a 30. Leamos. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vamos orar, queridos. Santo e eterno Deus, nós te bendizemos, Senhor, pela tua maravilhosa graça. Te louvamos, ó Deus, pela tua infinita bondade e pela tua, ó Deus, providente mão que tem nos sustentado, que tem nos guardado, que tem nos dado, ó Deus, o mantimento tanto para os nossos corpos como para as nossas almas. Sabemos, ó Deus, que toda boa dádiva e todo dom perfeito é do alto, descendo do Pai das luzes. Por isso nós te louvamos, ó Deus, porque reconhecemos que tudo que temos de bom, que possuímos de bom, que construímos de bom, é uma dádiva recebida do Senhor, e sem ti, nada, ó Deus, do que nós podemos ter ou possuir tem, de fato, real valor ou um eterno significado. Tem misericórdia de nós, ó Deus, nesta noite, e ensina-nos, ó Pai, pela tua palavra. Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos, abre os nossos corações e nos instrui com o teu Espírito Santo. É o que nós te rogamos, ó Pai querido, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, estamos chegando aqui à conclusão do primeiro capítulo desta carta. Lembrando que uma carta, ela tem a apresentação, tem uma introdução, e em seguida o apóstolo Paulo vai lidar com outras questões mais doutrinárias, né? Mas nesta primeira parte, neste primeiro capítulo, nós vamos ter meio que um resumo do conteúdo desta carta. Nós vamos encontrar tanto a introdução, saudação, louvor, como também da parte do apóstolo Paulo, já nesta primeira parte, instruções, né? O que ele requer, né, por meio da sua autoridade apostólica, e certamente uma autoridade
que é divinamente conferida a ele, do que o Senhor de fato requer da sua igreja, do que o Senhor requer do seu povo, né? E nestes versos que nós lemos, vai saltar aos nossos olhos algo muito interessante no que diz respeito à vida da igreja. Nós já temos visto, se os irmãos buscarem, revisitarem as vossas mentes, no que nós já temos visto neste primeiro capítulo, vocês vão perceber algo que vai se estender por todo o capítulo, né? O apóstolo Paulo, ele tem uma máxima na sua vida que, mesmo que de forma aqui não tão clara, mas pode ser percebida, né? E deveria ser de fato a diretriz de todo cristão, que é a vontade de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Perceba que quando ele introduz a carta, ele se dirige aos membros, aos santos daquela igreja, inclusive as lideranças, colocando-se ali como um com eles, como um servo desta igreja, e nós vemos com clareza a preocupação e o cuidado que o apóstolo Paulo tem com o rebanho de Deus, estes santos que pertencem ao Senhor. Por isso é dever do apóstolo Paulo cuidar e zelar por eles, mas também a própria afeição que o apóstolo Paulo tem por eles. Ele não apenas atende ao Senhor como um mandato, mas ele também ama estes irmãos verdadeiramente. Isso é nítido, inclusive, na passagem que nós meditamos na semana passada, né? Ele tem intenções quanto à sua própria vida, um desejo profundo de estar com o seu Senhor, mas mesmo amando ao Senhor mais do que a sua própria vida, e que de fato deveria ser o norte de todo cristão, né? Ter o próprio Cristo como o que há de mais precioso, por causa dos seus irmãos, ele deseja permanecer com os irmãos para que eles sejam edificados e que o nome de Deus seja glorificado. É interessante a forma com que o apóstolo Paulo apresenta o testemunho da sua vida, reconhecendo a Deus e a sua soberania e ao mesmo tempo amando e cuidando dos irmãos, né? Tendo um zelo fervoroso pelo Senhor e pela sua vontade, pela sua glória, um desejo ardente de estar com o Senhor, mas ao mesmo tempo um desejo de ver o desenvolvimento dos seus irmãos, uma alegria sincera. Ele louva a Deus sempre que ora por a vida daquela igreja, por a vida daqueles irmãos, né? Então esta máxima ela é percebida na vida do apóstolo Paulo, mas aí os irmãos vão observar algumas instruções que vão saltar a nós a partir dessa perspectiva, não é? Vamos para o texto, a partir do versículo 27, e eu vou tentar demonstrar aos irmãos com maior clareza as implicações práticas desta verdadeira fé cristã que atende às ordenanças de Deus, que é dirigida pela vontade de Deus, e como isso acontece de forma prática na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Perceba, após ele saudar os irmãos, louvar a Deus pela vida deles, rogar ao Senhor que continue os abençoando e testemunhar a respeito do que Deus tem feito na vida dele por meio das tribulações, ele agora vai trazer aos irmãos um imperativo, um comando, quase como que uma ordem militar, se o contexto em que essa palavra é frequentemente usada, não é? Ele vai dizer: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, né? A estes irmãos aos quais foi dado o privilégio, o benefício de ouvir a mensagem do Evangelho pela instrumentalidade do apóstolo Paulo. Nós vimos isso no texto de Atos, no capítulo 16, como o Senhor Deus soberanamente dirige aos obreiros até a cidade de Filipos e como o Senhor abre os olhos daquelas pessoas e converte os seus corações, né? Mas aí que está, a partir deste momento em que a igreja é edificada, em que as pessoas se convertem, eu sempre questiono isso e me queixo disso, e muitas vezes os irmãos devem recordar-se de que muitas vezes nós tratamos a conversão como o último estágio da vida cristã, como se tudo fosse
empreendido esforços de todas as formas, métodos, ferramentas, instrumentos, oração, jejum, até o ponto de a pessoa a qual se tem almejado a conversão, ela tome uma decisão. Né? Muitas pessoas, e é possível que você em algum momento tenha pensado que o dizer eu aceito ao Evangelho, ou eu creio em Cristo, seja aí a conclusão, o ápice da vida cristã, quando na verdade não é. Paulo agora está falando a estes irmãos, a esta igreja que foi plantada: vivei. A vida cristã, ela continua. Há um progresso. Após tornar-se membros do corpo de Cristo, após ter sido alcançados pela pregação da palavra, após terem recebido vida pelo Espírito Santo de Deus, há necessidade de viver o Evangelho. O Evangelho, ele deve governar as nossas vidas. Perceba, a própria expressão que é utilizada neste verso, ela tem um valor singular. O vivei, né, a raiz da palavra que é utilizada aqui no grego, ela está ligada ao significado de cidadania. Né? A palavra tem na sua raiz a expressão polis, que vem de cidade. Né? E aqui nós estamos falando de uma cidade, a cidade de Filipos, que é uma cidade colônia e, curiosamente, dotada de um status que a grande maioria das outras cidades não possuíam. Era como se fosse uma pequena Roma fora de Roma. E as pessoas que nasciam naquela cidade, eles gozavam de cidadania romana, de direitos romanos. E o apóstolo Paulo, ele vai colocar muito sabiamente, instruído pelo Espírito Santo de Deus, esta expressão para estes irmãos: vivei como cidadãos, né? Vivam como cidadãos, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. A vivência, né, tem a ver com a nossa nova cidadania, a nossa nova natureza. Nós não somos mais deste mundo. Nós fomos refeitos, né? Nós agora andamos como que na contramão do sistema e do mundo. Né? Isso, meus irmãos, é de muito significado, especialmente nos nossos dias, onde aparentemente as pessoas aderem à fé cristã, professam a fé cristã, à torta e à direito. Né? Nós vemos isso especialmente no que diz respeito a celebridades, pessoas famosas. Frequentemente nós vemos elas de branco, à borda de uma piscina, sendo batizadas, e agora fulano de tal é cristão. E quando você vê o dia que se segue, a continuidade da vida, não há transformação, não há mudança, né? A vida segue como já seguia o curso do mundo. Seguia a escravidão do pecado. A conversão, como o próprio nome conversão carrega esse significado de convergir, é aquele que estava andando em uma direção, ele começar a andar na direção oposta. Nós que estávamos caminhando para a condenação eterna, por causa de Cristo e do Evangelho, agora caminhamos para uma realidade infinitamente melhor. Nós caminhamos para a eternidade, para a Nova Jerusalém. Né? Então, esta ordenança, né, este imperativo, esta a ordem que é dada pelo apóstolo Paulo a estes irmãos, ela está carregada de um significado extremamente importante. E nós precisamos compreender a seriedade disto. Viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Ora, se Cristo morreu por nós, é o nosso Senhor, é natural que nós, como sendo aqueles que fomos alvos deste grande amor, vivamos de forma digna deste amor. Não sei se você se recorda da parábola que nós encontramos, não é bem uma parábola, na verdade é um relato que nós encontramos no Evangelho de Lucas, sobre quando o Senhor Jesus Cristo está na casa de um fariseu e este não lhe deu água para lavar os pés, não lhe deu um beijo quando ele chegou em sua casa,
mas a uma mulher chegou-se aos pés do Senhor, beijava os seus pés, derramou um unguento precioso nos pés do Senhor e o secava com os seus cabelos. E a moral desta história, deste fato, e o Senhor argue àquele fariseu é que a quem muito foi perdoado, muito se ama. Não é? A quem recebeu grande prova de misericórdia e de graça, o amor é uma resposta natural. Ora, não é de se estranhar que o que nós encontramos nos nossos dias, em grande parte das igrejas, seja algo totalmente distante desta gratidão, deste zelo e deste temor. Porque nós sabemos que, em grande medida, o que tem sido pregado nos púlpitos dos nossos dias não é o Evangelho, não é a obra de Cristo. É prosperidade financeira, é prosperidade profissional, é felicidade, é realizações. E não um Cristo justo e santo, entregando-se voluntariamente em submissão ao seu Pai, para a glória do seu Pai, em favor de pecadores que não mereciam favor algum. O cerne da mensagem do Evangelho, ela requer de nós, de fato, uma resposta adequada. Este viver digno, não é? Certamente, meus irmãos, não se enganem se você acredita que digno ele vai compensar de forma, como eu posso dizer, idônea o que Cristo fez. Não, lógico que a nossa vida jamais vai ser uma retribuição perfeita ao favor que nós recebemos. Mas viver de modo digno é buscar manifestar a nossa gratidão ao Senhor, o nosso zelo por Ele, o nosso amor por Ele, por meio da obediência. O Senhor Jesus Cristo diz: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Este ponto ele é central na vida cristã. Veja, vivei, vocês estavam mortos, agora vocês estão vivos. E se estão vivos, vivam para a glória de Deus. Vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. E essa pergunta, meus irmãos, ela vem de forma esmagadora sobre a cabeça da grande maioria da membresia das igrejas cristãs. Perceba a questão que é posta aqui. Você tem vivido de modo digno do Evangelho de Cristo? Você tem vivido e seguido como norma da sua vida a vontade de Deus, a sua lei, o amor ao Senhor sobre todas as coisas, o amor ao próximo como a ti mesmo? Será que nós não fomos enredados, como acontece com os cidadãos de Filipos, em uma sociedade romana, com costumes romanos, com cultura romana, com culto romano, e sendo romanos por nascimento, eles não estão aqui sendo distraídos da sua verdadeira função? Será que nós não temos confundido e ignorado o nosso novo nascimento e vivido a vida deste mundo, como este mundo requer de nós, como ele propõe para nós, seguindo as necessidades que ele aponta para nós, as prioridades que ele determina para nós, tratando como importante o que o mundo apresenta para nós como sendo importante e tendo prioridades outras que não as prioridades de Deus e do seu reino? Será que nós não temos vivido de fato como senhores de nós mesmos, como escravos dos nossos próprios corações, como servos dos nossos próprios anseios, das nossas próprias vontades? Nós podemos afirmar, irmãos, que Cristo, ele está assentado no trono que está posto em nossos corações, que vivemos para ele, que vivemos para a sua glória, que vivemos de fato para louvá-lo? É terrível este questionamento, né? Em dias que nós percebemos a apatia de grande parte dos irmãos pelo ajuntamento solene, pelo culto público. Como você ama a Cristo e você não ama estar com o povo de Cristo, com o corpo de Cristo, com a igreja de Cristo? Que vida é essa que temos vivido? Ora, meus irmãos, que pergunta severa, mas que pergunta necessária e pertinente.
Perceba que as implicações desta questão, elas demandam do servo uma realidade que está para além do que nós temos buscado em nossa sociedade hoje. Porque quando nós nos tornamos cristãos, na grande maioria das vezes nós buscamos nos amoldar a necessidades eclesiásticas, às necessidades da nossa igreja, o que requer os nossos líderes, não é? E estando eles presentes, nós nos comportamos de uma forma, mas estando eles ausentes, nós somos outras pessoas. Dominicalmente, na casa do Senhor, nós nos vestimos de forma tal, falamos de forma tal. Mas quando termina o culto e inicia a nossa semana, nós agimos de forma contraditória com aquilo que nós temos professado como sendo a nossa fé. As nossas relações sociais, a nossa relação com o trabalho, a nossa rotina, o nosso dia a dia, a nossa relação com o Senhor durante a semana, este que parece que é visitado apenas dominicalmente, e durante os nossos dias ele não está presente, porque nós não buscamos a sua presença, nós não buscamos a sua palavra, nós não oramos. Veja se de fato nós temos agido de forma coerente com o Evangelho. Perceba como a realidade desta questão, ela precisa ser uma realidade espiritual, a resposta a essa questão. O apóstolo Paulo diz, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, no tocante a vós outros, que estáis firmes, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito. A ideia do apóstolo Paulo é que, estando distante deste rebanho, e mesmo não podendo estar com eles presencialmente, o desejo dele e a necessidade que deve ser buscada pela igreja é que o testemunho desta igreja ele seja um testemunho que glorifique a Deus, independente da presença do apóstolo Paulo ou não. Não é? É curioso porque é um comportamento quase que infantil, né? Como assim infantil? Quando os nossos pais estão na frente, se comporta de uma forma. Quando eles saem de casa, se comporta de outra forma. Não é que você já fez isso, todo mundo já deve ter feito. Quando a professora está na sala de aula, de uma forma. Quando ela saiu para fazer alguma coisa, virou as costas, de outra forma. O apóstolo Paulo está falando, ora, a vivência cristã de vocês não pode ser apenas no campo da aparência ou do que é percebido. Será que poderíamos nós, de alguma forma, fugir do olhar do Senhor, enganá-lo, como se ele estivesse ausente em algum momento? É possível que muitos de nós, de forma mesmo descuidada, acredite no seu íntimo que tudo o que faz, porque o pastor não sabe, ou porque o conselho da igreja não tomou conhecimento, ou porque os seus pais não têm ideia, ou porque os seus irmãos não ficaram sabendo. Será que o Senhor não conhece? Será que as nossas vidas não são um livro aberto à frente dos seus olhos? Será que poderemos enganar o Altíssimo, o Todo-Poderoso? Será que podemos fugir do justo juízo daquele que a tudo vê? Ora, é certo que não. Então, o nosso testemunho precisa ser o mesmo, estando o nosso líder, os nossos líderes presentes ou não, o Senhor está presente. E a nossa fidelidade está para com o Senhor. Nós percebemos que ainda hoje muitas pessoas têm um apego quase que idolátrico pelos homens. Isso não significa que você não deva zelar pela vida do seu pastor, amá-lo, honrá-lo, mas você percebe isso ainda em muitas igrejas. Quando o pastor X está presente, os irmãos vão. Quando o pastor X não está presente, é um outro irmão que vai levar a palavra, os irmãos não vão. Se o pastor X está na cidade, pessoas se deslocam, movem mundos e fundos para estar presentes. Mas no dia normal de culto, nas reuniões semanais, não há interesse. Aí nós não podemos ser ovelhas de pastor, a não ser do verdadeiro pastor. Devemos nos submeter às nossas lideranças instituídas, mas não esquecermos de que eles são servos de um verdadeiro pastor que cuida do seu rebanho e que ama a sua igreja.
Por mais que você aparente ao seu pastor terreno ser um bom crente, o Senhor Jesus Cristo sabe que você de fato não tem amado a igreja, não tem amado o seu povo. Não temos como enganar ao Senhor. Tá? Perceba, além desta cobrança do apóstolo Paulo pela vida comum, cotidiana, pela necessidade de servir a Deus, há também nele um clamor no que diz respeito à forma com que esta igreja deve preservar a mensagem evangélica. E perceba, a necessidade de vivermos fielmente ao Senhor e de forma digna do seu evangelho, né? O amor a Deus sobre todas as coisas, mas logo aqui nesta parte nós vamos encontrar a preocupação do apóstolo Paulo de que esta vivência ela não seja apenas uma vivência solitária, individualista, mas uma vivência comunitária. E aí está o grande desafio de ser igreja. É difícil ser cristão sozinho? Lidar com as suas dificuldades pessoais, com a sua relação diária com Deus? É ainda mais difícil viver em comunidade com muitos pecadores redimidos, não é? A preocupação do apóstolo Paulo está para com esses irmãos em duas perspectivas. Não apenas a perseguição externa, que era uma realidade, mas o afastamento interno. Os irmãos eles não tinham unidade, né? E ele vai tratar com mais profundidade sobre isso no capítulo 2. Mas era uma preocupação do apóstolo Paulo com aquela igreja, que os irmãos eles não estivessem trabalhando juntos, embora estivessem buscando em seus lares. Mas há um grande imperativo no evangelho, que é justamente este apelo comunitário. Nós somos salvos para a glória de Deus, mas agora nós fazemos parte de um corpo, que é o corpo de Cristo. A igreja ela é coletiva. A igreja ela não é individualista. Quando nós falamos do ajuntamento dos santos, nós estamos falando do povo de Deus congregado. Né? E isso deve ser algo que precisa ser entendido. A igreja é um grupo de pessoas. É um grupo de pessoas que foram amadas por Deus, que tem que viver dignamente do Evangelho de Jesus Cristo, mas precisam viver e trabalhar juntas. Perceba a cobrança do apóstolo Paulo. Ele deseja ouvir destes irmãos que eles estão firmes em um só espírito. Deve haver entre os irmãos, então, o que nós chamamos de concordância. Ora, essa é uma queixa que é muito feita a respeito da igreja evangélica, né? Especialmente pelo catolicismo romano. Que nós somos uma única igreja, diz o católico romano. E as igrejas evangélicas, é uma variedade, eles são tão desunidos que eles se usam de várias denominações, né? É uma afirmação que vai mexer com a sua cabeça em certo momento. Mas não se engane, na própria igreja católica romana há grupos distintos, né? Há agostinianos, há franciscanos, há o pessoal do avivamento, do movimento carismático. Então, não é este o ponto da questão, né? A unidade ela deve existir na igreja. E por que nós devemos nos preocupar com a grande diversidade que é comum nos nossos dias? Uma igreja surge quase que a cada 10 minutos, uma nova denominação. Um líder brigou com outro líder e aí eles começam um novo trabalho. Em certa medida, nós vamos encontrar sim um problema de unidade na igreja cristã. Não que deveria ser uma igreja una, né? No credo nós devemos ter unidade, mas há distinções entre modelos de governo de igreja e etc. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos é justamente deste vínculo e desta unidade e desta concordância que deve haver entre o povo de Deus. Nós precisamos trabalhar, estar juntos e firmes, como em um só espírito, e lutando juntos pela fé evangélica. As igrejas, elas, embora existam em denominações, nós precisamos entender que o trabalho da igreja de Cristo é em prol do reino de Cristo. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Existem algumas canções que fazem essa crítica há um tempo atrás, que não existe
um céu presbiteriano, ou um céu batista, ou um céu assembleano. De fato, não existe. Existe o céu do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos trabalhar juntos em favor deste reino. Esta unidade, ela precisa existir entre aqueles que nasceram de novo e que são parte do povo de Deus. Mas especialmente entendendo que a orientação do apóstolo Paulo ela é dirigida a uma congregação. Essa unidade ela precisa existir dentro daquela igreja local, dentro deste pequeno corpo de Cristo. Não é? E esta unidade ela vai existir e vai ter como seu fundamento a própria vontade de Deus e a sua vontade revelada em sua palavra. Nós precisamos ter uma concordância no que diz respeito ao nosso credo. Isso é fundamental. Né? Se nós não somos cautelosos quanto a isso, quanto ao discipulado dos nossos novos convertidos, né? Quanto ao estudo dos nossos símbolos de fé, para aqueles que vão fazer pública profissão de fé, é capaz de nós formarmos um rol de membros mesclado em pessoas que creem em algumas coisas e outras que creem em outras coisas totalmente diferentes. Né? Isso acontece no nosso meio e a forma de nós andarmos concordantes é por uma pregação sadia das Escrituras Sagradas, uma pregação doutrinária, um estudo continuado das Escrituras. E isso certamente não advém apenas do trabalho da liderança e do ensino pastoral, mas deve ser resultado também de um cristão que nasceu novamente e que ama a palavra de Deus. Não é? Eu sempre elogio muito um irmão na nossa igreja que ele pergunta muitas coisas. E alguns irmãos ficam até assim constrangidos quando ele pergunta. Eu fico muito feliz porque eu percebo que sempre que é apresentado algum ponto doutrinário, ele tem uma passagem que pode causar dúvida. Né? E não que o desejo seja causar dúvida, mas confirmar que de fato o que tem sido ensinado é concordante com a verdade das Escrituras Sagradas. O que assusta é a facilidade com que líderes e até falsos mestres, eles assumem os púlpitos, ensinam as suas heresias e os cristãos não fazem ideia se o que ele está dizendo está na palavra de Deus ou não. Eles cantam cânticos e eles não percebem que muitos deles trazem e carregam não apenas erros doutrinários, mas heresias, humanistas, que colocam o homem como centro. E as pessoas fecham os olhos e cantam porque está tocando nas playlists mais famosas. E as pessoas colocam isso dentro do culto porque aparentemente elas não têm noção do que a palavra de Deus fala. Isso é de entristecer e é assustador. Surge alguém fazendo uma profetada e dizendo que dia tal vai acontecer tal coisa e os crentes, eles, olha, vai acontecer tal coisa. Buscam outras fontes de instrução, outras fontes de revelação. Desconhecem a palavra de Deus. Como haverá unidade neste rebanho se eles não têm ouvido a voz do pastor? Como serão conduzidos se os seus ouvidos estão cerrados, se os seus corações estão amortecidos pelo pecado, se não há um desejo sincero de crescer no conhecimento da palavra deste Senhor? Ora, isso deve causar preocupação a nós, sim. Como estaremos firmes em um só espírito? Como estaremos juntos combatendo em prol da fé evangélica, se é uma fé que nós nem conhecemos? E pode ser que tenhamos professado, mas na prática nós a negamos ou a desconhecemos. É importante que haja unidade, mas a unidade ela não deve ser conquistada a qualquer custo. Precisa ser uma unidade que flui das Escrituras, um povo que crê numa mesma fé, num mesmo Deus, e que é dirigido por uma mesma voz, que flui da sua palavra, e que é a voz que conduz o seu rebanho, que é a voz que governa o seu povo. É a voz de Deus fluindo da sua palavra pela pregação fiel das Sagradas Escrituras. Aí nós alcançaremos uma unidade, e uma unidade de fato, né? Porque mesmo tendo as nossas distinções culturais, de tradição, de formação, de região, de instrução, nós teremos algo que é superior a tudo isto, que está acima de tudo isto,
que rege as nossas vidas. E esta é a lei de Deus. Não importa se você é judeu ou grego, se é negro ou branco, se é rico ou pobre. Todos nós nos submetemos a esta palavra. Nos submetemos a este Senhor. E aí sim, unidade no meio do povo de Deus. Esta unidade é fundamental para que nós não estejamos gastando e perdendo tempo lutando uns contra os outros. Lutando e fazendo o que nós chamamos de fogo amigo. Combatendo uns aos outros. Nos degladiando uns aos outros, enquanto deveríamos estarmos preocupados com o reino e com o seu crescimento. Há uma luta, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai deixar isto muito claro. É necessário que haja unidade, nós fazemos parte de um mesmo corpo, nós servimos a um mesmo Deus, mas na vida cristã há um combate, né? Lutando juntos pela fé evangélica. Há uma posição aqui dogmática. É nosso dever sustentar a verdade escriturística. Quando o erro for levantado, quando o erro for propagado, nós precisamos defender o nosso credo, a verdade revelada nas Escrituras. Isso acontece ao longo da história, na vida da igreja. Por isso, muitos documentos de fé foram forjados, porque surgiu alguém com uma nova teologia, dizendo A ou B. E os cristãos da época, entendendo o erro, se levantaram, denunciaram e estabeleceram documentos de fé que ratificavam a verdade escriturística. Será que nós temos, enquanto servos de Deus, aptidão para defendermos a nossa fé? Para, pelo menos, dar razão da nossa fé, do porquê cremos, em quem cremos, no que cremos. Não é? É fundamental isto para uma batalha. Você não vai para a guerra desarmado. Não é? E por isso o apóstolo Paulo requer deles uma vida cristã de fato, uma vida em unidade, em uma mentalidade concordante, para que eles estejam juntos combatendo e para que eles não sejam intimidados, né? Para que eles sejam intrépidos nesse combate. Eles amem tanto a Deus e o seu próximo, que eles possam, de forma confiante, defender a fé evangélica mediante os ataques que surgirão. Será que não é de fato o amor pelo Senhor que tem movido homens e mulheres a desafiar a morte todos os dias para que o evangelho seja pregado? Será que é o desejo de ser famoso? De obter riquezas? É certo que não. É o desejo de fazer a glória de Deus manifesta a todos os homens. Essa unidade que flui do Espírito Santo de Deus, falando por meio da palavra de Deus no meio do seu povo, é esta liga que fortalece o povo de Deus e faz com que eles juntos batalhem pelo evangelho, sem ser em nada intimidados pelos perseguidores, pelos adversários. Veja, o apóstolo Paulo vai falar sobre a realidade da vida cristã e ele vai colocar algo aqui que é incomum de nós vermos. Não é incomum hoje, não na palavra. Na palavra é comum, é muito comum. Perceba que ele já introduziu falando sobre um combate, sobre uma luta, sobre uma defesa da fé, mas a igreja vivia sob perseguição também. Ele não está falando apenas de uma apologética teórica no que diz respeito a doutrinas. Ele está falando de fato, né, passar por perseguição, por provações, assim como ele mesmo estava passando em cadeias em Roma. Não é? Então, ele vai colocar como sendo algo não apenas natural à vida do cristão, mas como um benefício. Um benefício. Ora, para aqueles que estão perdidos, o que o cristão está passando e vivenciando é motivo de vergonha, de perdição, de condenação. Mas para aqueles que nasceram de novo, o passar por provações, por tribulações, por privações, por causa do evangelho, é motivo de testemunho, de alegria. Né? Ele vai dizer no versículo 29, ora, porque vos foi concedido ou concedida a graça de padecerdes por Cristo e de não somente crerdes nele. Veja, para o apóstolo Paulo,
é um privilégio, é uma graça nós podermos ser identificados com o nosso Senhor no sofrimento. Não é? Cristo vai falar com muita ênfase aos seus discípulos: não se enganem. Ora, se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus servos. Ele está dizendo aos seus discípulos: se a mim eles os perseguiram e mataram, o que farão a vós? Ele diz isso aos seus filhos. Eles me odiaram e é por isso que eles vos odeiam. Então, faz parte da vida cristã esta luta contra o mundo e o mundanismo e o príncipe que governa estes filhos da perdição. Ora, curioso, né, você colocar a palavra de Deus contra ao ensino que tem sido propagado de vitória, de prosperidade. Isso, uma coisa não impede necessariamente a outra, né, que você tenha uma vida próspera, que crie seus filhos e que vivencie benefícios temporais, terrenos. Mas, no que diz respeito à nossa vida cristã, nós não encontraremos paz neste mundo. Seremos perseguidos. A nossa fé será posta à prova. Né? Nós vamos caminhar entre inimigos. Por que são nossos inimigos? Porque são inimigos de Deus. Eles odeiam a Deus. Embora muitas vezes não haja uma oposição clara, não é declarada, ferrenha, eles relativizam a Deus, eles rejeitam a Deus, eles escanteiam a Deus, eles não o glorificam como ele deveria ser glorificado. Então, estes são nossos inimigos de fato. Eles odeiam o nosso Senhor e na sua tolice eles dizem: não há Deus. Mas nós estaremos sempre em guerra contra este mundo caído. E é possível sim que nós, em nossa caminhada, padeçamos e desfrutemos desta graça de sermos identificados com o nosso Senhor por meio do sofrimento. Se com Ele morremos, com Ele seremos ressuscitados. Nós desejamos a glória da redenção, mas não queremos padecer como Cristo. Não queremos tomar a nossa cruz, negar aos nossos próprios anseios e seguir a Ele. Nós queremos os benefícios que Ele dá, mas não queremos sofrer em prol do seu reino. Pensem na perspectiva da própria lei de Deus. Nós não queremos sofrer e por causa do Evangelho, e muito menos termos prejuízo em favor dos nossos irmãos. Caminharmos o mais com eles, suportarmos eles na fé, discipularmos, nos envolvermos, dedicar o nosso tempo para a edificação do corpo de Cristo. Hoje, a participação dos crentes, em certa medida, em muitas igrejas, se resume a dízimos e ofertas. Precisa disso. Contrata aquilo. A igreja não está bem financeiramente. Contrata aquilo. Compra aquilo. Não há envolvimento entre os irmãos. Eu já entrei em igrejas de eu entrar e sair e não receber sequer uma boa noite, um seja bem-vindo. Isso não por apenas uma visita, mas não há este cuidado. E isso nos é preocupante. O apóstolo Paulo, ele vai não apenas dizer que esta é uma realidade que faz parte da vida cristã, mas vai testemunhar a respeito disso no versículo 30. Vocês têm o mesmo combate, que é o meu. E perceba que o apóstolo Paulo está preso, né? E os irmãos da igreja em Filipos não. Mas eles têm um mesmo combate. Que combate é este? É o combate em favor da fé evangélica. É o combate em favor do crescimento do reino. Este é o combate da igreja. A igreja, ela está neste mundo, mas ela não pertence a este mundo. Eles odiaram ao Senhor da igreja. Certamente odiarão a igreja. Infelizmente, a igreja tem se tornado não um baluarte e testemunho da verdade, mas ela tem sido moldada para satisfazer os anseios mundanos de homens impuros, de homens caídos. Ao invés de ser uma porta de acesso aos céus, ela tem se tornado
uma meretriz, cultuando, idolatrando prazeres temporais, colocando como prioridade coisas que não têm valor de fato, rejeitando a glória de Deus e, por fim, rejeitando o cuidado com o próximo, a vivência cristã. Meus irmãos, a preocupação do apóstolo Paulo, como eu já disse, ela tinha duas frentes. O combate externo, a perseguição que vinha de fora, mas também o combate interno, na desunião entre os membros. Isso serve muito para nos lembrar que nós temos dois inimigos. Um está fora, não é? E ruge como um leão e tenazmente nos assedia, buscando de alguma forma nos destruir. O outro está dentro. E quem é? É o nosso próprio pecado, é o nosso próprio coração. Nós temos dois inimigos. Precisamos estar atentos aos dois. A igreja precisa estar atenta a estas duas realidades. A vivência interna entre os irmãos. Ela precisa ser sadia, verdadeira, para que juntos nós possamos combater as investidas que vêm de fora. Certamente confiando no nosso Senhor, que é o cabeça da igreja, que em tudo tem aperfeiçoado a sua igreja e que a fará perseverar até o último dia. Veja como isso é interessante, meus irmãos. Nessa perspectiva, o calvinista muitas vezes se atrapalha. O apóstolo Paulo ele vai falar no início do capítulo 1 que ele sabe que aquele que iniciou a boa obra, ele vai conduzi-la até ao seu fim. Não é? Que é uma demonstração clara da soberania de Deus. E ao passo que ele diz que está certo de que o Senhor fará a sua obra alcançar a sua finalidade, ele diz a estes irmãos, vivei. Né? Há aqui há uma relação entre soberania e entre responsabilidade. Não é? O Senhor, sim, levará a cabo sua obra, mas vivam, caminhem, batalhem, sejam dotados do privilégio gracioso de padecer por Cristo e sejam bem-aventurados, como o Senhor Jesus Cristo diz, quando formos perseguidos por causa do seu nome. Há um senso e uma esperança e uma confiança e uma paz de que vamos perseverar por causa de Deus. Mas há um senso profundo de responsabilidade, de amor, de zelo e de gratidão. Estas duas coisas elas não são contraditórias, elas são complementares. Precisamos confiar em Deus e trabalhar porque nós o amamos, porque nós devemos glorificá-lo com as nossas vidas. Esta era a perspectiva do apóstolo Paulo e é o que ele transmite a estes irmãos por meio desta carta. A unidade na fé e a confiança no Senhor. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque nela nós obtemos instrução. Aí somos cobrados, sim, também, a respeito das nossas responsabilidades, ó Deus, dos nossos deveres. E que em muitos deles nós temos falhado, ó Pai, temos sido negligentes, rejeitando a tua vontade e seguindo os nossos próprios corações. Nos ajuda, ó Deus, abre os nossos olhos, fortalece as nossas mãos, ó Pai querido, molda os nossos corações, para que nós possamos então viver de modo digno do precioso Evangelho de Cristo, para que nós possamos, ó Deus, com as nossas vidas, louvarmos a este Senhor, que cada instante em que nós vivemos nesta terra, possamos cumprir, ó Deus, a finalidade com a qual o Senhor nos formou. Glorificar ao Senhor e nos deleitarmos no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, porque facilmente nos distraímos com os contratempos que este mundo impõe. Ajuda-nos, ó Deus, a fixarmos os nossos olhos naquilo que é de fato valoroso, que é eterno, que nós temos adiante de nós, e que vivamos nestes dias e que vivamos nesta terra
de modo que o teu nome seja engrandecido, que teu reino seja edificado, que os nossos irmãos eles cresçam e amadureçam na fé e que nós mesmos, ó Deus, possamos testemunhar desta fé, defender esta fé, propagar esta fé pela pregação do Evangelho. Que sejamos uma igreja de fato, ó Deus, e de verdade, que zela pelo Senhor e pelo culto ao Senhor, mas que proporcionalmente, por amar ao Senhor, amamos também os nossos irmãos, perdoamos também os nossos irmãos, buscamos aquele que está ferido, amamos aquele que está distante. Ajuda-nos, ó Deus, a vivenciar esta realidade, ó Deus, que o Senhor preparou para o teu povo. Sabemos que ainda teremos dificuldades e que não chegaremos ainda à perfeição, mas queremos sim, ó Deus, desfrutar deste benefício nesta terra, este benefício que o Senhor concede ao teu povo, de glorificar ao Senhor e que conjuntamente sermos mutuamente edificados na presença do Senhor no meio do teu povo. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece-nos, ó Deus, é o que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.